sou o pastor Lucas Pina e esse é o nosso vídeo de domingo, o vídeo que eu lanço no domingo. Eu estou aqui fazendo uma série com os aspectos básicos da vida cristã. Esse é o nosso objetivo aqui. Então, se você está começando agora, bem-vindo à jornada com Jesus, e esses vídeos têm o objetivo de te ajudar, de colocar os fundamentos para a vida cristã, para começar a vida cristã. Então eu toco nesses objetivos, nesses tópicos, mas não vou profundamente, só 15, 20 minutinhos de vídeo para você, mas para você ver que esses tópicos são extremamente importantes para o seu caminhar com Jesus. Se você já está na vida cristã já há um bom tempo, você provavelmente você conhece esses tópicos, você já pratica a grande maioria deles e você acredita nessas coisas. Mas existem certos aspectos que você ainda não prestou atenção. Então esse vídeo serve não só para os que estão iniciando agora com Jesus, mas para aqueles que já estão maduros na fé, mas que aí, nunca pensei nisso, olha esse aspecto, eu nunca vi isso, eu nunca tratei disso, eu nunca procurei isso, eu não sabia direito como é que funcionava. Então serve para todo mundo, são os aspectos para a vida cristã, para iniciar a vida cristã. O que você precisa saber, o que você precisa crer e o que você precisa fazer. Então hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, mas antes de começar o assunto de hoje, eu gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal, a compartilhar esse vídeo com os teus amigos, teus familiares, pessoal da igreja e ajudar a gente a abençoar outras pessoas. Eu sei que você conhece pessoas que precisam entender direito esses aspectos da vida cristã. Então manda esse vídeo, fala, olha, dá uma checada nesse vídeo aqui do pastor Lucas e depois a gente conversa e vê onde é que a gente vai com isso. E eu tenho durante a semana os vídeos que é o Pingo de Prosa, nesse mesmo canal que você está assistindo esse vídeo aqui, que são meditações curtinhas todo dia, de segunda a sexta eu faço meditações curtinhas, lanço na hora do almoço, para abençoar as pessoas durante a vida cristã delas, né, durante a semana. Então vamos ver o tópico de hoje, que é extremamente importante. O tópico de hoje é a respeito de evangelismo. Como posso falar de Jesus aos outros? E esse tópico eu vou dividir em duas partes, porque não dá, num vídeo curto como esse, não dá para cobrir todos os aspectos, né, desse tópico. Aliás, em 2 vídeos também não dá. Eu provavelmente vou lançar um curso sobre evangelismo e crescimento de igreja, porque é algo que é extremamente importante hoje em dia, a gente saber como é que isso aí funciona, o que a gente precisa fazer, quais são os aspectos práticos de um trabalho evangelístico, né? Como organizar um trabalho evangelístico, alguma coisa assim. Então, eu devo lançar um curso sobre isso na internet. Mas hoje eu quero falar com vocês. Aqueles que estão chegando agora, vocês precisam saber que a vida cristã precisa ser compartilhada. A fé cristã precisa ser compartilhada, A gente chama isso de evangelismo, que é o anúncio das boas novas, a proclamação das boas novas, né? Mas eu volto, né, como não é simplesmente pregar. Quando você fala pregar, você imagina um púlpito, pastor lá na frente falando, gesticulando, fazendo e acontecendo. Não, evangelismo é comunicação, é você contar, é você falar de Jesus para outras pessoas. E o que eu quero, a primeira coisa que a gente precisa definir aqui é a diferença entre o dom e o resto da gente aqui, o restante de nós aqui. Existe o dom, nós vimos, né? Existe o dom de evangelismo. O dom de evangelismo. E aqui são os 3 versículos na Bíblia, no Novo Testamento, que essa palavra aparece, né? Efésios 4:11, nós vimos, quando demos uma tocada lá nos dons espirituais, né? Então, Paulo escreve, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres. Então, existem pessoas dotadas do dom de evangelismo, são capacitadas por Deus
para comunicar a palavra de Deus, para comunicar o Evangelho. Eles fazem isso de uma forma natural, tranquila, sem problema. Sabem, conhecem como é que conversa com as pessoas, como é que fala, se é para um só, se é para um grupo pequeno, se é para uma igreja ou se é para uma multidão. Os evangelistas sabem como é que fazem. E lá em Atos 21:8, né, nós temos outra vez a palavra evangelista aparecendo. Né? No dia seguinte partimos, né, Paulo e a turma dele, né, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, lembra o Filipe lá, um dos diáconos, na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Então ele era um dos 7 diáconos da igreja lá de Jerusalém. Ficamos com ele. Então Filipe, o evangelista. Então Filipe era conhecido por causa desse dom. Ele não era só diácono, não só servia, mas ele também pregava o evangelho. E finalmente a palavra aparece lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. É interessante que aqui Paulo fala, faze o trabalho de um evangelista. Então, muita gente acha que Timóteo não era evangelista por dom, mas Paulo está pedindo para ele fazer o trabalho de evangelista. Outros acham que não, faz o teu trabalho de evangelista. Então, mas é uma discussão boa para ver, porque muitas vezes o pastor não importa qual que é o dom dele. O meu dom é ensino, eu sou pastor e mestre, né? Mas não tem jeito, você tem que compartilhar o evangelho. Você tem que saber como é que faz. Todo pastor tem que saber como é que faz para compartilhar o evangelho de Jesus. Mas não é só o pastor, não. Todos nós precisamos aprender a fazer isso. E isso é extremamente importante a gente entender isso. Que não é só o pastor, não é só o evangelista, todos nós precisamos fazer. Mas antes de começar a falar, você tem que ter autoridade para ser ouvido. O direito de ser ouvido, como dizia o pessoal da MPC aí do Brasil. O direito de ser ouvido. Você tem que conquistar esse direito de ser ouvido. Né? Comece pelo seu estilo de vida. Então, hoje nós vamos abordar esse aspecto da vida, que é o testemunho pessoal, que chama de testemunho pessoal, que é simplesmente a tua vida, pregar com a tua vida. E no próximo vídeo nós vamos falar da maneira de comunicar, de falar o evangelho, de apresentar o evangelho. Jesus disse que os outros conhecerão os cristãos por seu amor e pelas suas pessoas, né? O seu amor pelas pessoas, pelas outras pessoas. Olha o que João 13:35, isso é Jesus falando. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros, uns aos outros. É a nossa atitude. A nossa atitude nos conquista o direito de falar a respeito de Jesus. Então é extremamente importante você entender isso. Extremamente importante você entender isso. Que a tua vida fala mais alto do que as tuas palavras. É um ditado comum que a gente conhece, mas muitas vezes a gente não pratica. É por isso que tem gente que tem ojeriza do crente, tem ojeriza do cristão. Sabe por quê? Porque está cheio de cristão pisando na bola, fazendo mutreta, fazendo bobagem, falando bobagem, praticando uma vida feia. E aí depois vai falar de Jesus, do amor de Deus. Aí estão falando, não quero ouvir você não. Né? Pessoa desonesta, pessoa que não cumpre o que fala, pessoa que faz as coisas mal feitas, aquele negócio, pessoas que tá sempre com estupim culto, estourando, brigando, xingando, não sei o quê. Aí depois vem falar de Jesus, do amor de Deus, aquele negócio todo. Então, é a maneira que a gente vive. Né? Então comece pelo seu estilo de vida. As atitudes falam mais alto, falam mais do que as palavras. Olha o que Pedro fala. 1 de Pedro 2:12 diz assim, mantendo exemplar o vosso procedimento. Exemplar o vosso procedimento. No meio dos gentios, no meio do povo, vamos lá, dos não crentes.
para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. É isso que Pedro está pedindo para os crentes, para a igreja que ele estava escrevendo. Ele falou, olha, você dá um bom testemunho para os gentios, para que eles possam ver as boas obras de vocês e aí glorificar a Deus. E aí, quando Paulo escreve para o Filemão, no versículo 6, é só um capítulo, por isso que eu não pus o capítulo, versículo 6, diz, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. O bem que há em nós. Conhecimento do todo o bem que há em nós. As pessoas precisam conhecer Jesus. E eles vão conhecer o amor de Deus, o amor de Jesus, a misericórdia, a graça, a santidade, a honestidade, através do crente. É do crente, queridos. É muito importante você entender isso. É a tua vida. A tua vida foi transformada por Jesus. Você foi salvo, você foi perdoado e o Espírito Santo começou um processo na tua vida de transformação para fazer você parecido com Jesus. As suas atitudes, as tuas palavras, os teus pensamentos, sentimentos parecidos com os de Jesus. Esse é o plano. E essa vida nos conquista o direito de falar. Porque as atitudes nossas falam mais alto que as palavras. Olha o que Paulo, texto extraordinário, 2 Coríntios 3, 2 a 3. Ele fala assim, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábua de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Paulo está falando aqui que a igreja de Corinto era uma carta de Cristo. E você, querido, você é uma carta de Cristo. Eu sou uma carta de Cristo. As pessoas não conhecem Jesus, eles vão ler você. As pessoas nunca leram a Bíblia, eles vão ler você. Eles vão aprender de Jesus através da tua vida. Através da minha vida. E é extremamente importante a gente entender isso. Que o crente representa Jesus nesse sentido. Paulo vai falar que nós somos embaixadores de Cristo. Nós representamos Jesus. A pessoa vai ler sobre Jesus na tua vida. Ela não vai ter. Tem muita gente que ainda não tem acesso à Bíblia, no sentido de não conhece a Bíblia, não conhece o cristianismo. Nós estamos vivendo num mundo assim. E muitos são cristãos nominais, eles só conhecem pelo nome, mas não sabem o que significa, o que é, as implicações de ser um cristão. Paulo fala, vocês são carta de Cristo. Vocês são uma carta de Jesus. As pessoas ao teu redor, e olha, presta atenção no que eu vou falar para você. As pessoas estão de olho em você. Você pensa que não, você faz as tuas coisas, você fala, você vive, você trabalha, você vai para a escola, seja lá o que você faz. Vai na vizinha, vai no supermercado, não importa onde você... As pessoas estão prestando atenção. Elas estão olhando para você. E a tua vida faz diferença. A tua vida faz diferença. E ela te dá o direito de falar. As pessoas vão perguntar: o que está acontecendo? Por que você faz isso? Por que você é assim? Por que você trata as pessoas desse jeito? Não no aspecto negativo, mas no aspecto positivo. Nós somos cartas de Jesus, cartas de Jesus. Como é que a gente faz isso? Coloque as necessidades dos outros à frente das suas. Esse é um aspecto simples, mas muito importante. Olha o que Jesus diz. Lucas 10, 27. A isto ele respondeu, Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Valorize as pessoas ao redor. Coloque a necessidade delas na frente das suas. Deixa eu te ajudar. Para o que você está fazendo, vai lá, ajuda alguém. Faz alguma coisa.
Demonstra o amor de Deus. Demonstra o amor de Deus. E é isso que está faltando nas igrejas hoje em dia, queridos. Muitas vezes a gente fala demais, mas a hora que se espreme não tem vida nenhuma. Não tem vida. Então é muito triste. E eu quero compartilhar só mais esse versículo com você. Com a ajuda de Deus, você pode iluminar seu mundo com amor e boas ações. Olha o que Jesus fala lá no Sermão da Montanha, Mateus 5, 14, 16. Diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Para que vejam as vossas boas obras. A luz aqui são as boas obras. As boas obras do cristão. As boas obras do cristão. E muitas vezes a gente enfrenta esse tipo de problema. Porque as nossas igrejas estão cheias de cristãos que cantam muito, falam muito, fazem muito barulho. Mas a hora que chega na segunda-feira, no trabalho, na escola, na vizinhança, no mercado, na rua, é um desespero. É um desespero. Eu lembro, deixa eu contar uma história para vocês. Eu lembro, na época que eu estava no seminário, a gente evangelizou um grupo de estudantes e começou a discipular, né? Nós começamos a discipular esses meninos, ensinar de Jesus para eles, esses primeiros passos da vida cristã, né? Ensinar de Jesus para eles. E aí passaram alguns dias, né? Um menino falou comigo, né? Que a mãe dele veio perguntar para ele o que estava acontecendo com ele. O que estava acontecendo assim, né? E aí eu falei, mas por quê? Ele falou, olha, porque lá em casa a gente tem são muitos filhos. E é uma briga, porque cada um tem tarefa. Então é uma briga para quem que vai fazer as coisas. Quem vai lavar a louça depois da janta, depois do almoço. Aquele negócio, é aquela briga. Eu sei, eu fiz ontem. Você não, você faz hoje. Aquele negócio, aquela briga. E eu simplesmente falei, olha, hoje eu comecei a fazer, não custa nada para mim. Comecei, ó, deixa que eu lavo a louça hoje. Deixa que eu lavo. E eu comecei a me oferecer para lavar a louça. Aí tem uma outra briga com quem vai levar os pequenininhos na escola. Né? Que é uma briga, hoje foi eu, hoje foi você, amanhã sou eu, aquele negócio todo. Não, eu já fiz isso, não quero levar, ninguém quer levar o irmãozinho pequeno, a irmãzinha pequena na escola. E eu ofereci para levar. Ofereci para levar os meus irmãos para a escola. E o pessoal começou a prestar atenção. Até a minha mãe chegar para mim e falar assim, o que está acontecendo com você? Está diferente. O que está acontecendo? As ações dele lhe deram o direito de serem ouvidos. De ser ouvido pela sua mãe, pelos seus irmãos, pelos seus parentes. Jesus fez uma mudança e antes que ele fale alguma coisa de Jesus, ele mostrou a vida e a mudança que Jesus operou na vida dele. Aí as pessoas querem saber o que está acontecendo. O que está acontecendo com você? Comece pelo seu estilo de vida, querido. Essa é como você pode falar de Jesus aos outros. Comece pelo seu estilo de vida. Comece pela tua vida. As transformações que Jesus fez na tua vida, tua maneira de falar, tua maneira de agir, tua maneira de pensar. Começa por aí. Começa por aí. Semana que vem nós vamos continuar nesse tópico aqui. E vamos falar dos outros aspectos de como a gente pode falar de Jesus aos outros. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de assistir os vídeos durante a semana de meditação que eu coloco lá. Tá bom? Um grande abraço. Deus te abençoe.